doutor. Satisfação falar com vocês. Pois bem, quando chegou ao nosso conhecimento, né, nós fomos acionados aqui, através até da perita que já se encontrava no local, existia a narrativa de que materiais tinham sido subtraídos, né, dessa loja desse senhor, e que o senhor se encontrava morto. O trabalho pericial, naquele primeiro momento, não se encontrou vestígios de violência, nem de, seja contra o patrimônio, ou seja, escalada, destruição de obstáculo para invadir uma casa ou um quarto que seja, nós não detectamos isso. Então, não existia ainda sinais de que essa vítima teria sido morta. Somente no fim do dia de ontem foi que chegou a informação do médico legista de que realmente havia sinais de esganadura. A esganadura é uma constrição humana na região do pescoço, ou seja, através das mãos, verificou-se que isso causou asfixia mecânica que redundou na morte dessa vítima. A partir daí... Matou ele enforcado, para traduzir seria, em português. O enforcado é esganado, né? Porque o enforcado seria uma forca, mas tecnicamente falando. Pois bem, e como houve essa subtração desse patrimônio, passamos a trabalhar com a linha de, possivelmente, seria um latrocínio. Por isso que está até na nossa unidade aqui. Que é o roubo seguido de morte, né? Exatamente. A intenção é subtrair o patrimônio mediante a violência essa que se agravou tanto que chegou à morte da vítima. Perfeito. Nesse contexto, passamos a analisar como é que é o convívio, se essa pessoa estava lá porque tinha uma relação próxima, e até conseguimos depurar situações de que ali se frequentavam muitas prostitutas, e, assim, há de se falar, né, usuários de droga. Então, existia esse contexto. Entrevistamos pessoas, interrogamos várias pessoas ontem, e para tentar evoluir. O que foi crucial para a gente dar um passo a mais foram algumas imagens, né, que até a própria Polícia Militar também contribuiu, a população contribuiu conosco, e imagens que apresentava já um suspeito, né, que caminhava pela rua, mais ou menos no horário ali dos acontecimentos, e de posse dessas imagens, vamos tentar localizar ou angariar novas imagens. E as novas imagens que nós levantamos foi justamente dele abandonar, possivelmente, o produto do crime num terreno baldio. E já ao amanhecer, a equipe da nossa unidade aqui, os investigadores foram a campo, conseguiram... não de forma fácil, mas levantar quem seria a pessoa e o endereço. No amanhecer dessa terça-feira, dia 15 de agosto. Até em continuidade esse trabalho. A gente conseguiu fazer, no caso, a prisão em flagrante do autor, né? Então, durante esse trabalho, conseguimos ir lá no imóvel, ele tentou fugir, até deu um trabalho para a nossa equipe, perseguiu, deteve, ele resistiu à prisão, e nesse compasso ele, inclusive, trajava a mesma roupa que a pessoa vista na câmera, nas imagens, usava, né? Então, isso já foi um elemento muito forte. Diante desse cenário, ele já resolveu colaborar e voluntariamente confessou a prática do crime, claro, na narrativa dele, o que ele explicou, né, pra gente, indicou até o aparelho DVR que foi subtraído onde se encontrava, que era no matagal, nós recuperamos, a gente vai até analisar o que é que tem nesse conteúdo do aparelho, a gente não sabe se ele está em funcionamento. Pois bem, no próprio momento da ação dos investigadores, ele já confessou ali e disse que o fez porque... na verdade a intenção não seria matar, mas estavam consumindo drogas com esse senhor, é a versão que ele fala, um senhor de 88 anos, até eu acho que vai ser determinante... O senhor geral da vítima, né? Sim, vai ser determinante o que os exames laboratoriais vão dizer também, se havia vestígio de droga, mas isso ele alega, né, que eles fizeram uso de drogas, chegaram a um determinado desentendimento, ele foi afastar o senhor de cima dele, algo do tipo, e em dado instante... colocou realmente a mão no pescoço dele, né, apertou com força, tentando repelir, e segundo ele, não sabia nem se ele estava morto ou não, mas resolveu sair, trancou a vítima dentro do quarto, ou seja, o cadáver no quarto, e saiu e resolveu fazer esse furto, furtou a caixa registradora do comércio, juntamente com esse aparelho de DVR, que segundo ele acreditava que era DVD, não era nem a intenção de tirar eventuais vestígios, né, do crime, imagens e tal. Segundo ele queria vender para fazer uso de drogas. Esse foi o contexto aí da apuração. Os exames do médico legista também confirmaram isso, conforme eu havia dito. Vamos terminar de fazer essas análises das imagens aí, mas assim, ficou muito categórico que a versão do próprio investigado foi condizente com todo o que foi apurado, né, nesse contexto. E assim a gente tem caminhado apenas o primeiro dia, agora completou 24 horas praticamente das investigações. Foi muito rápido, a gente conseguiu concluir uma etapa fundamental. Ele foi preso em flagrante, já perante a mim confessou a autoria do crime, né, da forma como eu noticiei agora.
E a gente vai evoluir para o mais rápido possível concluir e encaminhar a apuração para a Justiça, para o Ministério Público, para dar o impulso necessário aí nos trabalhos. Esse homem é natural de Jaci, esse que foi preso, que confessou o crime de ter matado o seu Geraldo, é natural de Jaci, é uma pessoa que conhecia. As testemunhas indicaram esse homem também, doutor? Pois é, foi até assim, não foi tão simples, que até minha equipe esteve no velório hoje pela manhã, várias pessoas ali do convívio, e não foram essas pessoas que revelaram isso, não. Então a gente também vai tentar evoluir no sentido de saber se era uma pessoa que estava muito próxima dele. Até nesse contexto a gente não sabe ainda bem eu não sei se exatamente é natural de Jaci, não reparei esse detalhe, mas assim, é uma pessoa que conseguiu segundo ele, fazer uso de drogas durante a madrugada no quarto da própria vítima. Ao que parece, isso aí não sei se seria mentira, porque de fato ele estava lá com a concordância da vítima, ao que nos parece. Independente disso, já segue para a penitenciária, ele está aqui inclusive, né, na Polícia Civil nessa tarde, segue para a penitenciária. Como é que funciona isso? Ou ainda, nesse caso, não tem julgamento, doutor? Só para a gente entender, para o nosso telespectador que está ali acompanhando, que não sabe. O processo é longo ainda. Nesse momento, ele foi preso em flagrante. Isso aí é uma prerrogativa, né, que a Polícia Civil tem, através do procedimento hábil, que é o auto de prisão em flagrante. Então, a gente consegue fazer a prisão dele nesse momento. Inclusive, além da prisão em flagrante, vou representar pela prisão preventiva, para ele ser mantido preventivamente preso, até porque é um crime bárbaro, talvez o mais pesado do nosso ordenamento, aí, um dos mais pesados, a pena é de 20 a 30 anos. Então, a nossa parte nós vamos concluir o inquérito no prazo de 10 dias, que é assim que o Código de Processo Penal determina. Vamos finalizar, vamos encaminhar à Justiça. A Justiça, em casos como esse, em casos de prisão em flagrante, ainda mais em casos graves como esse, tende a impulsionar da forma mais célere possível para conseguir julgar o caso, creio eu que seja no sentido da condenação, e aí sim ele vai ter condenação em primeira instância, claro que vai ter margem para recurso, mas a gente acredita que a prisão preventiva se mantenha, né, diante da gravidade da situação, do apelo social que teve, ou seja, é um abalo muito grande à ordem pública. Eu não falei aqui, mas ele é um sujeito afeito a crimes contra o patrimônio, tem algumas passagens também. É isso que eu ia lhe perguntar exatamente. Então assim, isso aí também eu acho que torna mais robusta essa necessidade da segregação cautelar, e a gente espera que esse caso, né, confirmando tudo que a gente está externando aqui, ele sendo condenado, ele permaneça preso, né, e cumpra e pague o que deva pagar aí a coletividade e a justiça. Inclusive tem até imagens, né, doutor, de câmeras de segurança que foram registradas, que o doutor Leandro, inclusive, falou no início aqui, né, que ajudou, inclusive, a chegar, né, nesse suspeito agora, então, pelo que o doutor Leandro está dizendo aqui, réu confesso do crime bárbaro, a gente diria, desse homem, desse senhor de 88 anos, né? 88 anos, senhor Geraldo, natural de Jaci, um comerciante lá conhecido. Enfim, um crime que chama muita atenção, mas por outro lado também, doutor, chama atenção a celeridade com que a Polícia Civil vem agindo e conseguindo desvendar os casos tão rapidamente. A gente trouxe há pouco tempo aqui também essa questão, né, de um homicídio, né, onde a companheira acabou matando aí o marido de uma mulher, enfim, com muita rapidez vocês conseguiram, num trabalho de inteligência da Polícia Civil, desvendar esse caso. Primeiro, parabenizá-los, né, doutor, por esses trabalhos aí, por ser tão rápido, né, e tão célere esse trabalho da Polícia Civil. E segundo, eu queria que o senhor deixasse algumas orientações para quem acompanha aqui, sobre essa questão de segurança também, né, doutor? Porque muitas vezes as pessoas colocam para dentro de casa, pessoas que nem conhecem, né? Não sei se é o caso, né? Obviamente o senhor vai estudar sobre isso também, mas muitas vezes as pessoas deixam entrar nos seus domicílios pessoas convidadas de outros amigos que às vezes não sabem da procedência, e isso eu acho que pode ser um fator agravante que pode culminar até num crime, inclusive, né, doutor? Primeiramente agradecer os elogios, de fato há muita competência aqui, nosso efetivo não é grande, é reduzido, seja do pessoal da área de homicídios, que colaborou muito conosco aqui, que a minha área é a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, já que no caso foi um latrocínio, então realmente enaltecer. Hoje os investigadores Alisson e Fábio tiveram um papel fundamental, foram a campo desde cedo, até o Alisson tá com o pé lesionado, a mão lesionada, foi uma perseguição, não foi fácil, né, meio a essa região rural aí de Jaci, muita rota de fuga, ele tentou fugir, se embrenhar. Então, o suspeito conhece, inclusive, a região, isso, né? Esse lado as pessoas não veem, né? Como a gente tem um tempo a mais aqui para falar, então
eu estou até enaltecendo a equipe que trabalha com a gente, né? Claro. E em relação à prevenção, primeiro ponto, eu acredito, como eu tinha dito também, o uso de drogas, o convívio nesse meio de droga, de consumo de droga, é um meio que vai fazer mal e vai redundar em coisas que ninguém consegue prever. Você fica fora de si e é o que isso acontece, né? Não dá para prever o resultado final. Primeiro é ilícito também, né? Primeiro que é ilícito. E eu falo isso porque quando eu atuei, né, em outra unidade, em Santo Antônio do Amparo, os 15, 16 homicídios que aconteceram, todos a nossa equipe apurou, trabalhou muito bem e todos tinham enlace com o uso de drogas ou tráfico de drogas. Então esse é um mal que assola. Agora, realmente, quem vai entrar na sua casa, a nossa casa é sagrada, é um ambiente sagrado, então você também não pode permitir. Tem uma série de caminhos que você tem como se precaver disso aí, seja em comércio, né? Então isso aí é bem evidente, mas eu falo, como entrou no contexto da droga, que a gente não consegue ter a consciência plena do que se deve fazer, eu não tenho nem como recomendar às pessoas muito em relação aos cuidados. Eu acho que o primeiro cuidado é esse. Você está com a cabeça sã, está limpo, está livre, tentar estar com saúde, né? Pelo menos saúde mental, para entender os desafios, né, e as dificuldades diárias que todo mundo tem aí, frente à insegurança do mundo de hoje. Acho que seria mais ou menos isso aí. Para fechar definitivamente, doutor, com tantos crimes, né, que a gente vem noticiando inclusive aqui, e obviamente amparado por esse trabalho da polícia, né, o cidadão às vezes fica com uma sensação de insegurança, doutor. Para essas pessoas que estão ali assistindo a gente, queria que o senhor, como um policial civil, dissesse para essas pessoas que estão acompanhando aqui essa questão. São crimes atípicos e a segurança está garantida sempre pela polícia, pelas polícias militar, civil. É importante a gente trazer essa informação, até para tranquilizar um pouco o cidadão de bem, que às vezes, numa cidade pequena, um crime como esse chama muita atenção, né, doutor? Onde tiver gente, vai ter desvio de conduta, né? Por isso que servem as leis, né, e a polícia. Hoje eu confesso que a gente vive uma crise no nosso ordenamento, né, de insegurança jurídica, talvez. Não, foi presa, mas foi solta, não foi condenado. Sendo que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? A Polícia Militar, com certeza, aqui em Lavras, faz a parte dela, de tentar prevenir. No momento que não preveniu, não conseguiu prevenir, aconteceu o crime, nós entramos em ação para tentar desvendar. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil desvendar o crime. Mas sempre a gente evolui, tenta evoluir para isso. E, assim, a gente depende necessariamente da colaboração da coletividade, como nesse caso aconteceu. Informações, seja de pessoas ligadas diretamente às vítimas, né, ou pessoas que estão ali próximas, estão realmente enfurecidos com o que aconteceu, insatisfeitos com o que aconteceu e devem colaborar. Sem a coletividade, sem o trabalho, sem o auxílio, não há trabalho da polícia, né? Nós não fazemos mágica, nós não somos videntes, não temos premonições aqui para adivinhar o que aconteceu. Então, claro, tem a nossa técnica, tem o nosso empenho, mas a gente sempre depende da ajuda da população e quanto mais colaborar, mais souber viver em coletividade, melhor vai ser para as forças de segurança. Muito obrigado, doutor Leandro, por essa aula dada para nós aqui, inclusive, sobre essa questão da segurança. E é o que o doutor Leandro falou, pessoal. Na dúvida, acione a polícia, ajude a Polícia Civil também nas investigações posteriores, quando o caso acontece, porque isso, obviamente, inibe que outros criminosos pratiquem atos ilícitos. Aqui na Delegacia da Polícia Civil de Lavras, junto com o doutor Leandro, nesse trabalho fantástico da Polícia Civil, Frederico Mesquita, por Lavras TV. A qualquer momento a gente sempre voltando com mais informações para todos vocês aí.